Fala, turma! Para fixar o conhecimento que a gente fez na última aula, nessa aula nós vamos fazer um exercício de formulários e da class request aqui do Laravel. Desde já eu peço a você que, se esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você conseguiu fazer o exercício e nos siga lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades e tudo que ocorre aqui na nossa aula. Só lembrando que todos os códigos e explicações dessa aula você encontra na nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com, e o link fica aqui na descrição do vídeo, tudo gratuitamente para você. Bora lá para o nosso exercício então. Então, pessoal, bora lá para o nosso exercício. Primeiramente, eu quero que vocês criem um formulário com um input chamado idade, apenas um input, e o método pet. Tá? Então, você vai utilizar o método pet nesse formulário. Posteriormente, você vai criar a rota relativa a esse formulário, né? Você vai criar o controller desse formulário e vai receber o input idade. E assim que você receber o input idade, você vai verificar se é igual ou maior a 18. Se for maior ou igual a 18, imprima aprovado. Se não, reprovado. Tranquilo? Bora lá então começar aqui, ó. Então, pessoal, primeiramente eu vou vir aqui no meu Resources View e vou criar aqui uma rota, uma view, né? Que eu vou dar o nome dela de casa.blade.php. Vou colocar um nome aleatório aqui, tá, turma? Então aqui eu vou criar um form. Vamos criar um form aqui, ó. Tá aqui o form. Vou colocar o método post para ele. Poxa, mas você falou que é para colocar o método pet, né? Então, o método post, ele sempre é utilizado porque só existe no HTML padrão o post e o get. Então, aqui sim a gente vai utilizar a diretiva method do Laravel, como a gente viu na última aula, e a gente vai colocar aqui o pet, tá bom? Não se esqueça também que a gente tem que usar aqui o CSRF, para prevenir os ataques de CSRF, que eu já expliquei algumas aulas atrás. Se você não viu, dá uma olhadinha aí. E aqui a gente vai criar um input type text com o nome de age e o ID de age. Vou colocar um placeholder, digite sua idade. E, por fim, vou colocar um input type submit com o value de processar. Então, está aqui o nosso formuláriozinho. Vamos criar agora o nosso controller, né? Então, vamos vir aqui no meu terminal. Deixa eu limpar isso tudo aqui. E vou chamar aqui, ó, um PHP Artisan Make. Vou criar aqui já completo, né? Com um model para a gente ir treinando. Vou colocar o nome de casa, só esse nome é ilustrativo, tá? O model sempre inicia com a letra maiúscula. E vamos colocar aqui também um Migration Controller Resource. Eu estou criando também o model e a migration, tudo, porque é o padrão que a gente costuma utilizar. Já crio o model, a migration e o controller tudo junto. Então, como a gente quase sempre utiliza isso, eu já vou manter esse comando aqui. Apesar de que tinha jeito de o comando de criar apenas o controller, mas como a gente sempre utiliza praticamente assim para trabalhar com banco e assim por diante, vamos já pegar o jeito de criar dessa maneira aqui. Então, ele já criou aqui para a gente. Se eu vier aqui no controller, vocês vão ver que ele criou aqui para mim o casa controller. Então, está aqui. Vou até apagar tudo aqui para ficar mais fácil, né? Tá aqui, ó. Então, eu tenho o formulário e agora eu tenho o casa controller. Para a gente trabalhar com formulário, nós vamos precisar de pelo menos dois métodos, né? O método que exibe, né? O método show que exibe o formulário e o método do store, né? Do processamento, do que você vai fazer com os dados daquele formulário. Então, nós vamos criar dois métodos aqui, ó, public function. Primeiro, eu vou dar a ele o nome de index, só para exibir o formulário. Então, eu vou retornar a view, chamando a casa, que é o nome do resource que a gente deu, né? Casa.blade, que está bem aqui, ó. Casa. Então, esse primeiro index só vai chamar a casa. E o segundo método que a gente vai colocar aqui, que vai ser, que eu vou dar um nome de store, apesar de que não vai gravar no banco, mas só para a gente trabalhar com ele aqui, que eu vou dar apenas um eco oi nesse primeiro momento. Tá? Então, esses dois métodos. E agora fica faltando a gente criar as rotas, né? Então, eu vou vir aqui em Routes, Web, e vou criar duas rotas aqui, ó. Então, vai ser a route get, que nós vamos chamar, por exemplo, barra casa.
tá? E aí eu vou chamar aqui o casa controller. Só lembrando que para a gente chamar ele aqui, a gente tem que adicioná-lo lá no alto, né? Lá no top level da nossa página aqui, ó. Então, use casa controller. Então, chamei ele aqui em cima, né? E aí eu posso já chamá-lo aqui embaixo, ó, casa controller class. E aí nós vamos chamar o método aqui, que é o index, né? Que primeiro vai exibir através do método get. Você também pode dar um nome aqui, que eu vou dar o nome de casa. E vamos ter um segundo método, que vai ser do tipo patch, né? Afinal, lá o exercício patch que a gente faça, tipo patch, vai ser o casa/store. Vou chamar o casa controller, vou chamar o método store, e o nome eu vou dar casa.store, tá? Então, tenho duas rotas, uma da casa e o casa store, que é o que vai chamar o método store. Essa rota aqui é a rota do nosso formulário. Então, vou salvar aqui e vou jogá-lo aqui no nosso action, né, que é o que vai processar o nosso formulário. Vou chamar aqui o PHP Artisan Serve para a gente já fazer um teste inicial aqui. Então, já está rodando aqui no 8000. A gente tem que vir aqui no localhost 8000/casa, né, que é a nossa rota get. Então, já está aqui, ó, digite a sua idade, vou pôr o nome, vou pôr 10, né? E aí ele já está indo lá para o controller store e já está me retornando o oi. Bem, voltando aqui no nosso exercício, então a gente já criou um formulário com input chamado idade, método patch. A gente já criou as rotas desse formulário e a gente já criou o controller desse formulário. Falta só a parte 4 do exercício, que é receba o input idade, verifique se é igual ou maior a 18. Se for maior ou igual a 18, imprima aprovado, se não, reprovado. Bem, a gente viu na última aula que para a gente receber o input, existem algumas formas. Uma das principais é, né, já chamar diretamente assim, ó. O nome que a gente pôs aqui é age, então eu tenho que receber o mesmo nome aqui, ó. E eu tenho que chamar essa instância da class request aqui em cima também, tá bom? Então, chamei ela aqui em cima e vou imprimir aqui a idade. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, 12 e vou processar. Então, já está chegando aqui a idade 12, né? Agora, basta a gente verificar. Então, aqui, ó, if $requestAge for maior ou igual a 18, ele vai vou dar um eco, né? Apesar do certo se eu utilizar o return aqui, só para exemplificar, vou dar um aprovado, se não, eu vou dar um eco reprovado, tá bom? Então, aqui eu já estou fazendo a validação dessa idade. Vindo aqui e atualizando, 12 reprovado. Se eu colocasse 18, aprovado. Se eu colocasse 28, aprovado. Se eu colocasse 7, reprovado. Então, a gente conseguiu cumprir todas as etapas do nosso exercício, desde a criação do formulário, criação da rota, criação do controller e a validação de um dado vindo através de uma requisição através da nossa class request aí do Laravel, né? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse exercício. Nós vamos tentar fazer mais exercícios para vocês fixarem o conhecimento. Na próxima aula, a gente continua. Fiquem todos com Deus, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.